Renovados votos de bom dia. 8h35. É hora de termos a nossa habitual conversa. Estamos no mês da mulher, o mês de março. Hoje, 14 de março, é um dia que iremos olhar para o tema violência contra a mulher e casos de discriminação. Nosso convidado, Otávio Joaquim, ele é o responsável do Departamento de Prevenção e Combate às Vítimas de Violência do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Estimado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Muito bem, começando a olhar para os casos de violência, como está a situação de Angola? Bom, Angola está na luta, porque a violência doméstica é um problema, hoje, como classifica as Nações Unidas, é um problema de saúde pública. E não Angola apenas, mas o mundo em si. Exato. Confronta esse problema, podemos dizer, talvez nas mesmas proporções, porque infelizmente os números tendem a subir, os casos tendem a cada vez mais a aumentar e para nós em Angola, como fiz referência no princípio, não faz diferença também. Nós temos estado a resistir e a acompanhar e a assistir inúmeros casos de violência doméstica, principalmente contra a mulher e a criança. No entanto, também estamos em situação de preocupação. A preocupação é preocupante? É bastante preocupante. Os níveis tendem a subir ou a descer? Tendem a subir, mas dizer aquilo que a subida dos números consiste, em nosso entender, naquilo que é o resultado de um trabalho feito de sensibilização, porque até um tempo atrás, o que se foi identificado a nível das famílias era a falta da cultura de denúncia. Houve pouco princípio, pouca vontade de denunciar, até porque também fatores culturais influenciavam essa atitude de não denunciar. Mas o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que é o órgão responsável pelo combate à violência doméstica em Angola, tem trabalhado no sentido de elucidar as pessoas, mostrar as vantagens que as pessoas têm quando denunciam. Porque ninguém de nós tem o direito de afetar a vida do outro, independentemente das razões que se venham a alegar. No entanto, esta é a nossa tarefa, fazer com que as pessoas percebam e denunciem. Exato. A subida dos casos de violência doméstica nós estamos a caracterizar nessa dimensão como um resultado de todo um trabalho de sensibilização que tem se feito com as comunidades, com as famílias e com todos os nossos parceiros no combate à violência doméstica. As mulheres são as principais vítimas da violência doméstica, mulher e crianças. Se olharmos para números, tem alguma estimativa que pode avançar-nos? Como disse, os números não podiam faltar para o nosso trabalho do dia a dia, mas também adiantar antes que estes números talvez não reflitam a totalidade do problema. Exato. Por fatores que a gente aqui fez menção. Ainda há, embora todo o trabalho feito, mas ainda há pessoas com dificuldade, com receio de denunciar. Mas a nível nacional, vamos se calhar começar pela criança e depois falar da mulher. A nível nacional estamos aí a 2021, 2020, nós estamos a somar mais ou menos 211 mil denúncias pelas nossas linhas 15015, que são as linhas de denúncia de violência, especificamente contra a criança. Estamos a falar em 211 mil e tal casos de violência doméstica registrados por este meio. Mas também a nível dos nossos serviços, como disse, a rede é um pouco mais ampla de combate à violência, Exato. Sobretudo de denúncia, que é através das denúncias que nós conseguimos controlar o problema todo. No entanto, violência especificamente contra a mulher, aqueles casos registrados nos centros de aconselhamento familiar, que também é um serviço que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher vem levado a cabo já há um bom tempo. E, no entanto, através desta linha, nós, durante o ano 2021, temos um registro de perto de 7 mil casos de violência contra a mulher. Mas dizer também que não são só as mulheres vítimas. Exato. Mas ainda assim, a proporção é incomparável daquilo que tem sido o relato dos homens. E talvez caracterizarmos aqui os tipos de violência mais frequentes contra a mulher e fazer um link naquilo que falamos inicialmente, que é a violência contra a criança. Um dos principais tipos de violência que a mulher mais sofre, às vezes contra a criança, mas atinge a mulher, é o abandono familiar. No entanto, o abandono familiar, a principal vítima é a criança, que se vê desprovida de seus progenitores, em grande parte dos pais, mas também, como se sabe, toda violência contra a criança acaba afetando a mãe. No entanto, as mulheres são vítimas desse tipo de violência também, embora diretamente serem as crianças as principais. E depois seguem outros tipos, como podemos ver, a violência psicológica, que também é frequente no nosso dia a dia, e não só às vezes no cômodo familiar, muito se registra também na via pública, nas relações públicas entre as pessoas e tal. Há muito caso de violência psicológica, até nos locais de trabalho, a mulher sofre essa discriminação.
porque ainda temos o princípio do machismo e olhar a mulher como alguém frágil, alguém que devia estar um pouco mais para trás. No entanto, a mulher sofre violência psicológica em todos os espaços de socialização da sua vida. E a agressão física, que é mais comum no âmbito domiciliar, que a maior parte, como fizemos referência, são homens, são maridos, são esposos, são os pais que partem por essas práticas que, infelizmente, afetam necessariamente, de qualquer forma, a vida, quer emocional, quer física da mulher. No entanto, a violência física, o abandono familiar e a violência psicológica são os principais tipos de violência que nós temos mais registrado. Mas fazer referência também que, ainda nesse contexto do combate à violência, a rede, como disse, é maior. Nós temos vários parceiros, como o Ministério do Interior, através do Serviço de Investigação Criminal. Temos também o Ministério da Saúde. No entanto, através do Interior, e como fiz referência aos serviços do SIC, nós também temos registrado muitos casos, tanto só violência do campo sexual, estamos a falar do abuso sexual. Certo. A partir do serviço do SIC, o ano passado, 2021, nós registramos perto de 2.000 casos. 2.000 casos. Perto de 2.000 casos, só no tipo de violência de abuso sexual. E aí estamos a falar em várias franjas da sociedade. Entanto, as questões de violência preocupam, de qualquer forma, porque os números ali estão evidentes e, como fizemos referência, esses números fizemos nós a fé de que não traduz a totalidade do problema, tendo em conta as questões de ainda haver pessoas e famílias culturalmente presas no princípio de não denunciar, para não destruir a família, porque não pode pôr em jogo, às vezes é o indivíduo agressor, é o detentor do poder econômico também. E isso tudo também faz com que muitas famílias ainda sentem-se comprometidas a não ter que denunciar esses casos. Mas nós reiteramos várias vezes que não importa a condição de quem é o agressor, deve ser denunciado porque está em jogo a vida. Quais são os mecanismos de prevenção que o seu gabinete tem levado a cabo? Exatamente. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, como fiz referência, atua nos 3 P's. Os 3 P's estaríamos aí a falar da prevenção, da proteção e da promoção. No entanto, e interessa-nos muito mais o primeiro, que é o P da prevenção, porque somos do princípio que quanto menos casos, para nós melhor, porque não queremos resolver problemas, mas queremos evitar o problema. Exato. No entanto, ao nível da prevenção, como fiz referência, temos a linha 15015, que é para denúncia. Depois temos também a 145, 146, estas são já para denúncia de violência do cômputo geral, não importa a vítima, se for a mulher, a criança, o homem, o idoso, enfim. Tanto a diferença com a 15015 é que a 15015 é especificamente para denúncia de violência contra a criança. E a 145, 146 são especificamente de denúncia de violência no cômputo geral. Já os nossos serviços tendem-se um pouco mais, porque nós temos os centros de aconselhamento familiar. Elas funcionam em todas as administrações municipais, na área da família. Serve este serviço para apoiar as famílias que vivam situações de violência, até mesmo não em situações graves, mas que queiram alguma orientação, alguma intervenção já do ponto de vista protetivo também. Então, dirijam-se a esses serviços. Fizemos referência que o nosso centro de referência Passotermo está na Maianga. Todos são chamados a lá estarem. Nós temos ali os serviços de apoio ao patrocínio jurídico para aquelas pessoas com dificuldade em caso de processo tramitar para o tribunal. Há pessoas com dificuldade de adquirir um advogado. Como você sabe, a figura do advogado é muito importante diante dessas situações. No entanto, o nosso centro tem esta função bipolar. Faz o patrocínio jurídico e, do outro lado, faz o acompanhamento psicológico. Como você sabe, situações como essas causam sempre algum trauma, algum mal-estar, talvez, constante às vítimas. No entanto, o nosso processo, como disse, faz mais ênfase na sensibilização, na divulgação dos instrumentos jurídicos. Tanto nós temos a Lei 25/11, que é a Lei contra a Violência Doméstica, no caso, e depois temos a Lei 25/12, que é a Lei de Proteção à Criança também. Esses os instrumentos, combinadamente com o novo Código Penal, através da secção dos crimes contra a família, e depois também com a força daquilo que é a nossa Constituição da República, que nos seus artigos 23 emana os direitos iguais e respeito às diferenças. No entanto, são instrumentos jurídicos que são divulgados, que são levados ao conhecimento público, para que as pessoas percebam o que é violência doméstica, em que momento estamos diante de uma situação de violência doméstica e que ninguém tem o direito de o fazer contra nós. E qual tem sido o resultado desta divulgação? Espera-se que haja um retorno. Exatamente, como fizemos referência no princípio. O retorno é justamente o elevado número de denúncias. Teríamos nós a pensar que
os casos estão a aumentar por agora. Não, a violência doméstica, os casos já aumentaram, já existem, são decorrentes. Aliás, como fizemos referência no princípio, é um problema global. E que, com o avanço das tecnologias, dos tempos, a modernização em si, as novas formas de convivência, onde a família está pouco presente, está pouco junto, tendo em conta as correrias do cotidiano, faz com que essas práticas venham cada vez mais se replicar. Então, percebemos nós que, fruto de todo esse trabalho de sensibilização, de divulgação dos instrumentos e até de acompanhamento, de orientação psicológica às famílias, fazem com que os índices de denúncia vão subindo. E para nós é muito bom porque só com os dados nós conseguimos controlar a situação para então dar resposta e reduzir talvez até aos níveis, quiçá, chegarmos a estaca zero violência no nosso país. Muito bem. Falou aqui dos centros que acolhem aquelas pessoas vítimas de violência, principalmente mulheres. Como é que anda o funcionamento dos centros existentes? Exato. Os centros, como fiz referência, funcionam em todas as administrações municipais, porque o Ministério da Ação Social tem representações locais, desde o ciclo provincial aos ciclos municipais. E nos ciclos municipais são as chamadas direções de ação social, onde está a secção da família. E nesta secção, onde funciona o centro de aconselhamento familiar, que em alguns contextos, tendo em conta as diferenças sociais e econômicas, são designadas salas de atendimento à vítima. No entanto, basta a vítima dirigir-se a esta secção, está lá os profissionais, como fiz referência, quer juristas, psicólogos, assistentes sociais também, para que se faça um trabalho profundo de acompanhamento às vítimas e do ponto de vista daqueles casos que trazem maior perigo ou constituem maior perigo à família, é sempre encaminhado para as instâncias judiciais, no caso, estamos a falar dos nossos serviços tribunais, com quem temos muitas boas parcerias nesses aspectos, sobretudo. No entanto, os centros também servem de anticâmara para esse serviço de justiça, porque em grande parte dos casos de violência doméstica, sem desprimor a eles, porque são todos eles perigosos, ainda em certa instância são passíveis de orientação, porque muita gente comete crime de violência doméstica porque não sabe tão bem que não tem direito de aperigar a vida do outro. Portanto, estes centros funcionam, quer nos ciclos municipais como nos ciclos provinciais, através, já nos casos dos provinciais, através das nossas direções ou nossos gabinetes provinciais de ação social, família e igualdade de género. Estimado Otávio, dentro de pouco tempo vai dar sequência ao seu discurso. Vamos, enquanto isso, regularizar a situação do som, para que o nosso telespectador possa ter uma melhor audiência. Certo também que os casos de violência doméstica têm tido, conforme já fez menção aqui o nosso convidado, a resposta do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, e nós aqui vamos também procurar entender de que forma o Ministério tem estado a responder àqueles casos de mulheres ou quaisquer cidadãos que sejam vítimas de violência de todos os géneros e vão fazer denúncia, principalmente às esquadras policiais, e são recebidos com a mensagem ou com a pergunta de o que é que você fez? Depois de explicar o que fez, então isso é uma questão do casal, vocês têm que conversar e você para de fazer isso para evitar que ele bata em você. Enfim, isso acontece muito nos lares e o resultado vemos, Otávio, nas esquadras, em algumas, em que mulheres ou homens vão denunciar, para mulheres vão denunciar e lhes é dito, a pergunta é o que é que você fez para ele te bater. Para o caso de homens, mas você é homem, deixa que a mulher bata. Ou o agrida de qualquer forma. Como é que o Ministério pode responder a esses casos quando chegam ao vosso conhecimento? Muito bem, dizer que o combate à violência doméstica tem uma rede ampla de instituições públicas e privadas, digo, no caso das ONGs, que também abraçam a causa, e em prol disso nós temos essa rede vasta de combate à violência. E o Ministério do Interior é um parceiro, tanto é que é o coadjuvante na Comissão Multissetorial de Combate à Violência Doméstica. E por ser o coadjuvante, trabalha muito próximo do Ministério da Ação Social. É verdade que relatos como este chegam-nos também, e daqueles que nos chegam, obviamente, nós temos dado o acompanhamento. Aqui perceber uma questão, nem sempre as esquadras estão preparadas para resolver qualquer tipo de crime. E muitas dessas esquadras mais próximas das comunidades, das famílias, não há sequer, às vezes, um especialista para esse tipo de casos. E a percepção que se tem, como fizemos referência, que é um pouco mais globalizada, é que a mulher deve apanhar do marido, é que o filho deve apanhar do pai. No entanto, e que não é, e nem deve ser em nenhuma instância, porque
não se justifica a violência por razões nenhuma. Quando as vítimas acorrem aos serviços de polícia e, infelizmente, às vezes tenham essas respostas, nós aconselhamos que voltem ou vão ao Ministério da Ação Social, a partir do nosso Centro de Aconselhamento Familiar, porque nós temos um link direto, uma ligação muito estreita com os serviços da polícia, sobretudo o Serviço de Investigação Criminal, e nós averiguamos quem atendeu, qual é a competência técnica que este efetivo tem. Mas também, como resposta a esse caso, nós temos desenvolvido um plano de formação ampla que abrange não só o setor público, como também privado. E ali são formados agentes da polícia, conselheiros nacionais, juristas também, porque sabe-se que o direito é um campo muito mais vasto, com várias especificidades, e não o facto de ter se formado em direito é que está em condições de tratar questões de violência doméstica, Exato. porque é um crime também público, específico. No entanto, as nossas formações abrangem todo esse público, pensamos nós, profissional, alvo no combate à violência doméstica. Quer polícia, quer juristas, quer psicólogos, quer a sociedade civil, como fiz referência, aqueles nossos parceiros. E é ainda amplo, quando falamos em formação, agora de forma se calhar mais leviana, é ainda amplo através de palestras, justamente naqueles focos identificados por nós como sendo os principais prevaricadores de crimes de violência doméstica. E, como se sabe, por razões também sociais que talvez importaria pouco mencionar, mas faz todo sentido, os serviços os nossos comparsas do Serviço do Interior, serviços de defesa, serviços de táxi também, os motoristas já entram nesse grupo daqueles que mais estão entre os prevaricadores de violência doméstica, mas dizer que por sermos parceiros, isso também tem surtido grandes efeitos na redução desse pessoal. Portanto, nós temos trabalhado bastante na sensibilização, quer da massa desta população, mas também quer do grupo específico de combate à violência doméstica, no caso, os profissionais que lidam diretamente com a matéria. Certo. Ora, a questão que se faz aqui é, Luanda e outras cidades deste país têm níveis de desenvolvimento muito além de algumas outras províncias ou cidades ou municípios. Angola tem 164 municípios, alguns destes municípios estão em zonas rurais, não há a presença constante de especialistas. O Ministério tem estado presente para dar resposta aos casos de lá, em que não há sequer rede telefónica para as denúncias. Exatamente, como fiz referência no princípio, o Ministério está presente, pensamos nós, e naquilo que temos envolvido, as zonas mais recônditas possível. Tanto é que o nosso trabalho, dentro daquilo que é o leque dos nossos parceiros de combate à violência doméstica, as entidades tradicionais fazem parte. E com quem nós temos trabalhado bastante, assim como também as entidades religiosas. Pensamos porque a religião, ou seja, a igreja, aqui dizer diretamente, a igreja e os representantes tradicionais são os que mais presentes estão na comunidade, os que mais rápido chegam lá. E por intermédio deles nós conseguimos trazer esta temática dentro das comunidades. Dizer que, como fizemos também referência, que o nosso serviço de atendimento e apoio à vítima está em todos os municípios. Independentemente da localização geográfica, da condição social de que esse município esteja localizado no nosso mapa geográfico do país, há resposta para lá. Tanto é que, e aqui reiterar, tanto é que nós formamos todos os níveis de intervenção, desde o nível central, que são, pensamos nós, formadores nacionais, técnicos do órgão central, quer do MININT, da saúde, do Ministério da Ação Social em si. Formamos também a nível provincial, que são os profissionais que trabalham nos gabinetes provinciais de ação social e nos ciclos provinciais do Ministério do Interior também, e da Justiça. Formamos também, assim, as comunidades, as associações, porque aqui fazer referência que há locais que nós somos também auxiliados pelos nossos parceiros, associações da sociedade civil, organizações que chegam às comunidades, percebem este problema e automaticamente despoletam aqui a comunicação conosco e estamos interagindo nos diferentes níveis de intervenção. No entanto, não temos aqui grandes dificuldades com as zonas recônditas do nosso país naquilo que concerne a violência. Agora, o desafio que temos nesse grupo-alvo é a consciencialização da violência doméstica, tendo em conta o paradoxo cultural. Porque em muitos contextos ainda, estamos a dizer, a mulher é oprimida, ainda é discriminada por conta do sexo, por conta de ser mulher. No entanto, e ali o exercício é maior e temos que trabalhar, como disse, com as entidades tradicionais, porque eles têm mais voz junto desse povo, para que eles são, dentro dos nossos programas, dotados de conhecimento sobre violência doméstica
eles são levados a dominar o conceito de violência doméstica, o contexto em si, e dentro daquelas reuniões, quer nos onjangos, quer nas conversas familiares, quer quando estão para tratar assuntos de interesse da comunidade, aproveitam também, então, passar a informação da violência doméstica, chamar a atenção do respeito às diferenças, do respeito entre marido, mulher, filhos e todos os outros membros da família. No entanto, nós até ali não temos grandes dificuldades a trabalhar com todos os níveis de combate à violência doméstica. Tanto é que o combate à violência doméstica soa em todos os cantos do país. Em todos os cantos do país. Uma mensagem a deixar para todo o público que acompanha-nos? Diríamos que a violência doméstica é um crime. O crime não compensa, tanto por mais que se vala a potente de agredir o outro, mas há um troco por trás da moeda. Muitos são os homens que estão a contas da justiça por terem agredido seus próprios familiares e também muitas são, infelizmente, mulheres detidas e condenadas em legítima defesa da agressão doméstica e por conta de tudo isso famílias ficam destruídas. Nós queremos apelar à sociedade angolana que não envereda para essas práticas e sempre que se deparar com situações do género, não importa quem estiver a sofrer, porque a violência doméstica é um crime público, qualquer um de nós tem o direito de o denunciar. Por favor, se for contra a criança, ligue para 15015 e denuncie rapidamente que os nossos serviços lá chegarão. E se for de cômputo geral contra a mulher, contra o idoso, ligue para o 145, 146. Ou se não, dirija-se ao centro de aconselhamento familiar ou à esquadra mais próxima. E se haver ferimento na primeira instância, dirija-se ao hospital. Só mais uma questão, para lhe roubar o último minuto mesmo. O que dizer dos últimos crimes que acompanhamos na nossa Luanda, de crianças que foram violentadas e uma delas, inclusive, morreu no município de Calcuaco? Exato. Nós estamos a par também da questão. Infelizmente, são todas essas consequências dos crimes de violência doméstica, mas dizer que na sociedade, mais do que olharmos o crime de violência doméstica, e isso também é um desafio que o Ministério tem estado a trabalhar, é a própria consciencialização. Estamos a perder referenciais, porque não justificaria-se de maneira alguma um pai, uma mãe agredir a sua própria criatura, né? Aquilo que você próprio criou com todo prazer. No entanto, aqui dizer que estamos diante de um problema muito preocupante e, sobretudo, quando se fala de abuso sexual a menor, porque todo cidadão angolano é livre de olhar para alguém com maioridade e, do ponto de vista quer legal, judicial, como cultural, constituir a sua família, ter uma mulher, ter um esposo. No entanto, a prática de violência sexual não justifica-se de maneira alguma e, obviamente, que quem incorrer a essas práticas vai, obviamente, pagar a moeda que merece, porque põe em perigo a vida da criança, como se fez referência a essa questão de Cacoal. Infelizmente, perdemos a menina, porque a vida é irreparável, não é? Então, o Ministério da Ação Social, junto com seus parceiros Justiça e Interior e entre outros, condena veemente essas atitudes e estamos aqui em alerta para qualquer situação, tomarmos conta do assunto e darmos o troco merecido a quem, cada um a sua prática na sociedade. Obrigado, Otávio Joaquim, pela presença.